recado que você consegue dar para essas pessoas, com relação à perda de entes queridos? Que a gente Hum, sabe que muita gente sofre sim, com isso, sim, claro, sim, é uma sim, ruptura, de certa sim, forma, sim. e eu acho que entender que tem uma vida após a morte, de certa forma, é Gente, confortante, é né. é assim, o que eu penso assim, como eu falei, aqui, quando nós retornamos, então a gente está retornando. Então, a doutrina espírita ela é extremamente consoladora quando ela traz essa informação da imortalidade, que a vida continua e que os laços de amor, eles são indeléveis. Nada destrui um laço de amor. Então, futuramente, eu vou rever o meu pai, eu vou rever a minha irmã, pessoas queridas que já partiram, Sim. né? Eu vou rever. E as pessoas que perdem, né, os seus principalmente eu acho que, as mães, né, as mães têm uma ligação muito grande com os seus filhos, né, gerou, né, no ventre, então isso traz uma ligação muito profunda. Então eu acho que essas mães que devolveram, que na verdade elas devolveram, né, os seus filhos. Então eu entendo que uma mãe nessa condição, ela tem que entender o seguinte, que ela recebeu aquele brilhante, né, aquela pedra preciosa. Ela trabalhou, ela lapidou, ela cuidou, mas tem que ser devolvido para o dono, Sim. né? E o dono é Deus, então você tem que devolver. E você tem que se apegar nos momentos felizes que você viveu, se apegar nos momentos de alegria, lembrar nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, no carinho. É isso que a gente tem que se apegar. E acreditar que ali tudo tem um propósito. Né? Então ninguém desencarna se não tiver que desencarnar, não sei no caso de suicídio, mas fora isso, tudo segue uma linha, né, reta que Deus traçou para cada um de nós. Então, essa mãe, eu lembro que teve uma mãe, eu estava fazendo muitos anos atrás, gente, mas muitos anos mesmo. Nem me lembro, mais de 15 anos atrás. Eu estava fazendo uma preleção, eu fiz uma preleção evangélica, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas passou um tempo, uma mulher me procurou, uma mulher me procurou no corredor da Seara. E não, pra vocês terem ideia, não tinha nem o prédio novo, vocês nem conheceram a Seara antiga. Seara antiga Não, sem aquele prédio, não, muito, não. muito tempo, muito tempo. Sim. E ela chegou para mim e ela me abraçou e ela falou para mim: Olha, muito obrigada, porque o que você falou me ajudou. Eu fiquei sem saber o que falar, né? Porque eu não lembrava, nem lembrava dela, né? E eu falei: Que bom. Falei: Nossa, que bom. Falei: Mas olha, certamente aqui Jesus nos inspira, né? Então foi Jesus que realmente te tocou, né? E aí ela contou que ela tinha perdido um filho, o filho tinha morrido num acidente de carro e que a vida dela acabou, né, que ela só dor, só dor, só dor. E que eu havia dito que às vezes, né, quando a gente perde alguém querido e fica essa dor, esse vazio, que nada melhor que era a gente preencher esse vazio com outro amor. E que havia muitas crianças, né? Gente, se você olhar, tem muitas crianças em orfanato, Sim. carentes por um carinho, não é para adotar, uma visita, acompanhar, levar um livro de historinha, contar uma história, levar uma fruta, levar um doce, participar, dar um carinho, dar amor. Idosos que são abandonados, né, nos asilos, totalmente abandonados. Então, aí ela falou, aí ela disse isso para mim, que aí ela foi atrás, ela foi buscar um orfanato, onde ela passou aí, né, ela ia e ela participava, ela ficava com as crianças, brincava com as crianças, dava atenção. Olha que coisa interessante. E ela falou que isso mudou a vida dela, porque ela focou aquela ela conseguiu preencher a dor do vazio, da A ausência do perda de alguém. filho, Perfeito. doando amor, porque esse é o processo, gente, é doar, né, como disse lá o nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe. Sim. Não tem outro caminho, não tem milagre, não tem fórmula, não tem receita. É dando que se recebe. Então, quando você dá amor, quando você se abre, né, você vai receber amor. E isso preenche, preenche totalmente, né? Preenche totalmente. Perfeito, maravilhoso, ótimo.